Amém. Estamos na paz? Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia de imediato, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 54 em diante. Aleluia, glória a Deus por tudo. Deus é bom. Amanhã nós vamos para o monte de novo, né? Temos os grupos, mas se você quiser ir junto no grupo, o do outro pode ir. Eu já estou com o coração batendo para ir no monte. Foi um tendel lá em cima, e eu creio que amanhã vai ser de novo. Estaremos mais cedo roçando, né? Se não chover, e se chover, não sei se a igreja vai estar disponível amanhã para nós ou não. Se chover? Se chover, nós vamos estar todos aqui de joelho, que nem esses dias, amém? Aí vamos ler uma palavra de 15 minutos, vamos chorar e orar aqui, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você pode ler lá, eu vou ler aqui. Isso, as nossas Bíblias têm uma pequena divergência por causa de, às vezes é a tradução diferente, amém? E ouvindo eles isso, enfurecia os seus corações, rangindo os seus dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava assentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-os da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depositavam suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, em que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos por terra da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar a Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava os homens e mulheres e encerrava nas prisões. Mas os que andavam dispersos por toda parte, anunciavam a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Felipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam muitos, e tinham clamado com grande voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Dá uma glória a Deus aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lemos a Tua palavra, e diante dela nós se submetemos. Espírito Santo, nos usa segundo o Teu querer, e que Teu nome seja glorificado. Assim seja, amém. Irmãos, primeiramente nós temos que esclarecer fatos da Bíblia. Hoje eu até estava falando com a minha esposa ela faz as meditações da manhã, e às vezes prega nos cafés, e vocês já ouviram pregar. Ela gosta muito das mensagens temáticas, né? O pastor Tiago, então, nem se fala. Para mim é um dos maiores pregadores que eu conheço. Eu sempre vivo dizendo isso. Às vezes eu acho até que ele se preocupa demais. Esse dia eu preguei para ele: descansa mais. Porque ele já, como um pregador, dirigindo as pregações e buscando nos livros e trazendo a mensagem de Deus. E ele prega muitas mensagens que eu não consigo pregar, que são as textuais. Ele entra na Bíblia, tira os textos, né, absorve aqui e joga ali. Então eu sou mais daquelas pregações expositivas, que eu leio a Bíblia, né, extraio da palavra e depois eu aplico a palavra para vocês. Então são 3 tipos de mensagem básica que nós temos na igreja, amém? O menino cresceu às vezes, né, e se tornou um homem cheio do poder e da palavra, e tudo o que ele faz, eu acho que ele faz com boas intenções, né? Mas precisamos estar no foco de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, né? Precisamos, nesses últimos dias, antenar, ligar os nossos celulares emocionais com o céu, e ouvir a voz de Deus. Então nós podemos ler no texto aqui, que a igreja da época, ela se levantou com muito poder e autoridade,
A Bíblia diz que nas pregações de Pedro as pessoas se convertiam, ao ponto que numa pregação ali em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, ele ganhou 1.200 almas numa pregação. Nós podemos ver que logo após Pedro prega de novo e mais de 3.000 e poucas almas se juntam à igreja. E isso começou a incomodar os fariseus, os escribas da época, e começou-se uma perseguição à igreja. Nós podemos ver que também a igreja está um pouco dividida, porque no capítulo 6, o povo helênico da época, quando você já ouviu falar dos helênicos da época, os helenistas? Quem eram os helenistas? Eram os judeus que na época, por influência da Grécia, que era muito a língua grega atuada dentro de Jerusalém, tanto é que a Bíblia, o Novo Testamento, toda ela foi escrita no grego. Então os gregos tinham tanta influências que os judeus da época ouviram tanto a língua grega que não falavam mais o hebraico. Então se criou um povo dentro da Judéia que não falava mais o hebraico e nem o aramaico, e eles falavam a língua grega. E essas pessoas então começaram a se distanciar da igreja, e a igreja não conseguia mais falar com aquele povo por causa da cultura. Então houve uma grande reunião entre os apóstolos, e decidiram então ouvir o que o povo estava falando. E o povo chegou aos apóstolos e disseram: olha, nossas viúvas, as helenitas, estão sendo jogadas de lado, não tem mais alimento, a igreja está faltando alguma coisa para elas, talvez por causa da cultura. Então houve uma reunião, e Tiago, que era o chefe da igreja da época, junto com Pedro e com João, reuniram e por bem, no capítulo 6, elegeram 7 diáconos, Nicanor, entre eles Estevão, e entre eles também Filipe, que eram homens helenitas que tinham influência na língua grega muito profunda, mas eram judeus. Então esses homens diáconos começaram a cuidar da igreja, porque Pedro, Tiago e João tinham a preocupação de orar, de buscar Deus nos montes, de estar com Deus no secreto, para trazer a palavra daquela época. E eles não se preocupavam com os recursos da igreja, deixavam tudo à disposição dos diáconos, tanto os gregos, os helenitas, como também os judeus. Então esse Filipe, ele era um helenita, era um homem que tinha influência sobre os judeus, porque ele falava grego, ele entendia a língua do povo da época. Só para esclarecer. Agora também tem um problema, a Bíblia diz que houve perseguição naquela época à igreja, tanto é que eles prendiam alguns, né? Outros eram açoitados, e como Estevão morto. Mas o que fazer com uma classe de gente daquela época, pastor Éder, querido Éder, evangelista Éder, não sei o que ele é, né? Tá bonito o homem. O que fazer com uma cultura da época? Porque nós também já fomos perseguidos de Arroio do Meio. Passamos por ladrão, por adulto, passamos por tantas coisas, mas a gente fecha os ouvidos, né? Como eu disse uma vez, eu estava caminhando na prefeitura e um homem do outro lado da rua começou a falar mal, e a gente ouvia em voz alta, muitos anos atrás, falando mal, e um irmão chegou para mim e disse: tu não te importa que ele fala mal? Só que eu cheguei na esquina embaixo, encontrei uns irmãozinhos: pastor, papapá. Eu disse: tá vendo, uns falam mal, outros falam bem, só que eu estou indo para o banco e o banco está fechando, eu não tenho tempo para parar, para conversar com quem fala mal, ou com quem fala bem, senão eu vou perder a hora. Assim é no mundo espiritual, eu não tenho tempo para ouvir a adulagem de pessoas, e também muito menos para ouvir quem está reclamando. Eu tenho um propósito de morar no céu, de trazer a palavra, então eu tenho uma missão na terra, para poder extrair da palavra e trazer para vocês. Não temos tempo para perder, que nem Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz então, que esses homens, como assim, eram perseguidos. Uns eram mortos como Estevão, outros eram apedrejados, outros escampavam, e açoitados também eram, e outros eram presos. Só que eles não sabiam mais o que fazer com eles, porque os que estavam presos, o anjo vinha e soltava. Os que eram açoitados se reuniam com os apóstolos e glorificavam a Deus por ter apanhado por causa da causa. E os que sofriam pedra glorificavam a Deus e saíam saltitando, dizendo: mais uma vez fomos perseguidos. E os que eram mortos faziam-se pranto, e os outros se dividiam por todas as partes, porque eram perseguidos. Só que aqui no texto original, Filipe, ele não foi porque ele queria para Samaria. Então, como eu esclareci sobre os helenitas, e quem era Filipe, um dos 7 escolhidos como diáconos, eu vou falar o que era Samaria. Samaria, na época do Antigo Testamento, se nós pegar, quem criou Samaria, foi a divisão das 12 tribos, quando mora em Salomão. Seu filho Jorão, ele não escuta os conselhos dos mais velhos, do reino mais velho.
E ele escuta os conselhos dos mais novos. E aí está um perigo, porque a sabedoria dos mais novos talvez é muito melhor, mas os mais antigos têm experiência. Por isso que quando eu me aconselhava, pastor Tiago, eu tinha igreja, eu não sentava com moleque, eu sentava com pessoas de idade, que eles não tinham sabedoria em colégios, mas eles diziam assim: pastor, eu atravessei o Jordão a nado, eu atravessei o mar em terra seca. A experiência daqueles homens que oravam, que jejuavam, e que pagavam preço, talvez não entendia da palavra tanto, mas tinha intimidade com Deus. Amém? Então nós podemos ver que esses homens espirituais ainda existem hoje. E Jorão não quis ouvir os conselhos, ele ouviu dos mais novos. Ele diz assim: diz para o povo que o teu pai já foi um cara meio duro, mas que eu vou ser mais duro com o povo. E aí o que acontece? Mora em Salomão, Jeroboão fica sabendo, um judeu também, que era da mistura do samaritano, ouve e volta. Porque a cidade de Samaria não existia ainda, existia um monte chamado, deixa eu ver se eu acho aqui, Semer. E naquele monte, Semer, mais tarde, então, honra e compra e forma a cidade de Samaria, uma das cidades de Samaria. E aí ela torna-se capital, mais ou menos no ano 900. Mas se você pegar em 2 Reis, Samaria era tudo o que tinha de ruim. 2 Reis, no capítulo 17, do 23, mas não precisa colocar, e 17, 31 ao 33, vai dizer que os assírios por várias vezes vinham e tomavam a cidade. E chegou a um ponto que eles começaram a escravizar o povo de Samaria. Por cada divisão, das divisões, 10 tribos ficou em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram em Jerusalém. Reino do Sul, Jerusalém, Reino do Norte, Samaria. A Bíblia diz então que pela influência dos assírios, eles trouxeram para Samaria, olha só, os aveus, os nibás, os tartaque, os sefarins, queimavam seus filhos, os amaleque, e trouxeram também um povo de tudo que era espécie. E eles se misturaram. Então os judeus olharam e disseram assim: mas eu não quero conviver com um judeu que criou filhos com outra raça, porque eles ainda seguravam os judeus em Jerusalém, o povo de Judá e de Benjamim, uma cultura muito mais forte. Outra coisa que diferenciava os 2 reinos, é que eles aí, os samaritanos, só aceitavam os 5 livros da lei, só os livros de Moisés. Então Judá e Benjamim, o reino do sul de Jerusalém, aceitava os profetas. Houve uma grande divergência. Se você ler, graças a Deus que o pastor Tiago me deu um livro chamado Flávio Joséfo. Ele é grande, eu não consigo ler tudo, já li metade, mas eu pesquiso, porque ele dá 3 Bíblias. Flávio Joséfo dizia que quando havia festas em Jerusalém, eu estou fazendo a exposição, depois da glória, irmão? Então não fica dizendo, pastor, que vai pregar teologia, não. Flávio Joséfo registra que quando havia festas da Páscoa, das trombetas, olha só, esse povo de Samaria descia disfarçado, se misturava com os judeus, e quando eles consagravam os bois, as ovelhas, eles escondiam carnes podres dentro do templo, para profanar o templo de Jerusalém. E aí a Bíblia relata que os judeus começaram a ter ira. Então, ao ponto que quando Jesus levantava a pregar, eles falaram: tu és samaritano, tu pega pelo espírito de Beelzebul, tu é daquele povo. Porque para eles, ser samaritano era pior do que ser um demônio. Então os samaritanos provocavam. Então o que acontece? Começou uma confusão, principalmente muito pior na época de Jesus. Porque ali há pouco tempo antes, havia a reconstrução do templo, que levou 40 anos por Herodes. E aí Jesus chega no auge do templo, reconstruído por Herodes, e os samaritanos que queriam construir em Gerezim, e não conseguiram aprontar o templo, ficaram com uma fúria muito grande do templo que é construído lá em Jerusalém, ao ponto que quando eles tinham que atravessar a cidade, eles faziam às vezes 50 quilômetros, mas não cruzavam, eles não passavam. Então Jesus começa a contar a história do bom samaritano, tentar amenizar essa encrenca. Mas você pode ver também, que em Lucas, no capítulo 9, e 51, Jesus despacha os primeiros discípulos para fazer missão. Então quando eles chegam para Samaria na missão, Tiago e João, eles são proibidos de entrar. E Jesus não queria fazer aquela volta, ele ia para Jerusalém. Quando Jesus chega nos portões de Samaria, eles impedem Jesus de entrar. Ao ponto que Tiago e João falaram assim: ô Jesus, se você é o Deus encarnado aí, se você é o forte mesmo, vamos pedir fogo para esse povo. Jesus disse: calma, eu não vim pedir fogo, eu vim trazer paz para a terra.
Depois, logo após, Jesus então faz uma volta muito grande. Numa outra passagem, ele vai lá para o poço, e ele conversa com a samaritana. Jesus não entra em Samaria. Jesus manda os discípulos para uma cidade pertinho de Samaria, que era a capital. Jesus conversa com a samaritana, e depois ele se ausenta. Quem faz o pequeno grupo de crentes judeu novamente e crê no Messias são os samaritanos. Daquela mulher converteu, mas era pouco. Tu vê que nem Jesus conseguiu entrar. Então a fúria era muito grande. Agora a perseguição está exposta na igreja. A perseguição da época era muito grande, ao ponto que Estevão estava morto. Alguns carregam o corpo, vão sepultar e choram. Os discípulos então se escondem, os 12 ficam em Jerusalém escondidos, talvez em casa de pessoas que tinham grande estima por eles não podiam se apresentar. Por quê? Porque já uns eram presos, os anjos apareciam e tiravam, outros eram apedrejados, e eles também ficaram com medo. Agora esse helenista chamado Filipe, numa daquelas alturas, numa perseguição, esse homem então não tem para onde ir. Ele vai num dos piores lugares que ninguém imaginaria que ele pudesse ir ou entrar lá. Ele vai para um lugar chamado Samaria, um lugar que era quase que impossível um judeu entrar, e ele pensou assim: Paulo está matando, a coisa está feia. Então a Bíblia diz, e ele descendo para Samaria. A Bíblia original diz, ele foge para Samaria, e ele se esconde entre o samaritano, fica quietinho lá. Ele pensou assim: aqui Paulo não vai me procurar, porque se você ler o texto abaixo, a Bíblia diz que a perseguição de Paulo continua. Ela continua tão forte que ele entra nas casas, laça as pessoas com cavalo, com a corda, e arrasta pelas cidades. Outras ele mata, ele manda matar. Ainda se não se contentava, Paulo vai até os ministros, os grandes religiosos da época, os reis, e pede cartas, para que ele pudesse perseguir muito maior aqueles que eram cristãos. Só que Paulo também era um judeu, fariseu, e Paulo jamais iria entrar em Samaria. Então Filipe vai para Samaria. E sabe por que eu contei tudo isso? Para fazer exegese do texto, para aplicar o texto. Numa mensagem expositiva, eu li, agora eu vou falar para você, eu vou aplicar para você. Você não sabe o potencial que você tem dentro de você. Você não sabe o que você tem dentro da tua alma. Muitas vezes a perseguição que você passa, a perseguição que você sofre, não é que Deus quer te matar, ou que Deus é um carrasco. Deus quer levar você a outro nível. Deus quer fazer com que a perseguição, incendeie Samarias, mas não pelo fogo que Tiago e João quer colocar, o fogo manual. Mas Deus já estava vendo um fogo espiritual. Então Deus levanta uma grande perseguição na igreja. Não foi o diabo, foi Deus, porque estava muito bom na igreja, estava tudo bom, o pastor Tiago prega, o pastor Sérgio vem, a música está legal. Então nós começamos a se acomodar. Então Deus começa a mexer nas finanças, Deus começa a mexer nas nossas vidas, até no nosso casamento, na situação da família, e Deus começa a levantar: Filipe, a perseguição está grande, está na hora de enviar missionário. Então Filipe não sabe para onde ir, e ele vai para Samaria para se esconder. E quando ele chega lá, certamente os samaritanos dizem: o que tu está fazendo aqui, judeu? Ele diz: me perdoa, estou escondido. Paulo está perseguindo, não negue apoio para mim. Mas por causa de que tu está perseguido, Filipe? Dá uma glória a Deus aí. Enquanto eu prego, o diabo está muito triste. Sabe por quê? Porque ele já perdeu. O diabo está triste, porque ele já perdeu. Nós já somos vitoriosos pela cruz. Por que tu está aqui, Filipe? Eu estou aqui por causa daquele Jesus o Nazareno. Você sabe que ele mora e ressuscita, aparece para os 12, e há um avivamento em Jerusalém, é a coisa mais linda. O povo entrega as propriedades, quem não entrega está sendo morto, até porque nem mente para o grande Pedro lá, Ananias e Safira. A coisa está pegando fogo em Jerusalém. Então eles não souberam o que fazer. Eu não sei porque Deus não matou, mas Deus permitiu a perseguição. Tu vê que Deus mata Ananias e Safira, mas não mata aqueles que perseguem a igreja. Deus mata às vezes pessoas lá no Novo Testamento, que eram até meio irmãos, mas não cumpria a palavra. Olha só, Deus mata até os falsos da igreja, mas não mata os ímpios que perseguem a igreja. Pastor, Deus mata aquele irmãozinho que diz que faz, que não faz, que aplica, que não aplica. Eu profetizo que os falsos vão cair.
Vão cair, porque Deus tem que levantar pessoas como Pedro, fitando os olhos em Ananias e Safira, diz assim, ó, para trás de mim, Satanás. Deus tem que levantar homens e mulheres aqui dentro, que não tem balela, papo furado. Deus tem que levantar homens que olham no olho e diz assim, assim diz o Senhor para ti, independente se perde alma ou ganha alma. Oh, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo no último período da terra. E às vezes chega a conversa, o pastor fala que correu com um, correu com o outro, e vou correr mesmo. Se não querem orar, eu vou orar, expulsar demônio, que nesses dias expulsei de uma mulher aí, e ela foi dizer que ela foi em tudo que é igreja, ela não cai, aqui cai. Eu vou dizer, aqui dentro o demônio tem que cair mesmo, como Filipe fez em Samaria. Eu vou dizer, ainda tem profeta na casa que revela a tua vida, e a coisa vai acontecer. Se você não quer vir numa igreja profética, sai de Samaria, porque o fogo do avivamento está chegando. Deus está levantando os Filipe no meio da igreja para fazer a diferença, Oséias. Está fazendo a diferença em Estrela, está fazendo a diferença em Cruzeiro. Deus está levantando os Filipe. Filipe, tu está aí por quê? Oh, mano, a perseguição é muito grande. Tu acha que eu queria botar Ipabe? Mas onde é que eu ia? Era rejeitado. O homem do monte, o homem que só traz revelação. Se eu dançava no altar lá, ou pulava, era encrenca. E se eu quiser correr na igreja, o que você tem a ver com isso? Olha aqui, ó, eu estou no Espírito de Deus. Eu estou no Espírito de Deus. Aí chega o pastorzão para mim e diz assim, ó, ô pastor Sérgio, tu acalma, porque senão tu influencia mal o teu filho. Tu pode ver quando tu começa a cantar na igreja, já começa a levantar a perninha. E dá aviãozinho e glória a Deus por isso. Aqui você tem liberdade, meu irmão. Os sinais acompanham, Felipe. Felipe, eu estou escondido. Eu sou incapaz. Eu sou só um diácono. Imagina eu perto dos pastorzão. Só que Felipe chega em Samaria e a cega é curada. Chega aqui a ceguinha com o nenê, pastor Sérgio pregando, bota a mão, curada. Chega o canceroso, é curado. Chega o paralítico, voa. E a notícia começa a se espalhar. Mas Felipe, tu não está só escondido, mas na escondido eu disse que eu estava escondido por causa de Jesus. E quando você se esconde por causa de Jesus, Jesus compra a guerra com você. Então sinais aconteciam em Samaria, e os samaritanos, em vez de perseguir, começaram a aceitar o avivamento. O avivamento pegou Samaria, o fogo desceu, a glória veio. E aí a notícia se espalha. A Ipabe está sendo vista 4, 5 anos para cá, que é tremenda. Eu caminho lá, pastor, não tu me conhece? Pastor, eu estava 2 anos atrás na tua igreja. Pastor, isso. Nós já perdemos chance demais. Aqui já vinha ônibus cheio de Porto Alegre. Aqui já vinha ônibus cheio de Santa Cruz com 7, 8 carros. Eu sei que Deus está movendo as águas. Os Filipe vão se levantar. Algo vai acontecer. Pastor, eu preciso de recurso. Não precisa recurso. Precisa um homem cheio do Espírito Santo. Aonde ele chega, ele traz avivamento, ele muda. Eu fui para Santa Cruz 4 meses, eu não tinha nenhum louvor. Nem violão eu tinha. Eu sentava numa cadeira, o pastor Tiago começava a pregar. E aí vem um povo dessas religiões meia... que não conhece o que é avivamento, e aí endemoniava uma, grudava na porta, eu perdia metade, porque o demônio fazia uns carcel lá dentro. Só que assim, ó, aqueles que via a pregação, ficava assim, ó, e eles diziam, pastor, tu não precisa nem de louvor, não precisa de nada, só a tua palavra. Nós não conhecíamos essa palavra de avivamento, nós não sabíamos o que era o batismo com o Espírito Santo, nós não sabíamos o que era isso. E Deus começava a batizar, e Deus começava a revolucionar, ao ponto que um tempo atrás, nós tínhamos quase 100 e poucas pessoas lá dentro de uma cubícula. Domingo que nós não estávamos preocupados, porque metade da igreja ficava lá de fora. Sabe o que é o avivamento? É trazer o Filipe para o lugar certo. Mas pastor, é só um diácono. O homem não foi consagrado por Pedro, Tiago e João. Mas a notícia chegou que esse menino foi para lá. Mas quem é o menino, Tiago? O dono da igreja, né? Dos apóstolos, o dono da igreja. Porque Tiago era o comandante, era irmão de Cristo. Pedro perguntou, mas eu acho que pelo que falam, é aquele moleque que tu colocou, que tu consagrou aí, ó. Tu andou consagrando ele a diácono, lá junto com os helenitas. E ele se enfueirou para lá.
Passa mais um dia, vem uma notícia assim: os paralíticos, quando o Filipe dá uma palavra, eles saltam. O cego vê, algo está acontecendo. Então Tiago disse assim: vem para cá, vocês não querem descer para Samaria? Eu queria estar junto lá. Eu queria estar junto, pastor David. Eu creio que Tiago manda agora como irmão de Cristo, o que governava a igreja. Quem sabe desses mais grandes responsáveis? Quem sabe desse Tiago e João para lá? Eu melhor dizer, Pedro e João. Eu acho que João diz assim: eu não vou. Como é que eu vou para lá, rapaz? Eu quis mandar fogo para aquele lugar. Aqueles caras não prestam. Aqueles caras nem quiseram te receber, Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 54. Diz que eles não receberam Jesus. E ele pede fogo no 54, no versículo 54. Mas vão para lá, ver o que está acontecendo. Vai para Samaria. E aí então, um certo dia, Pedro e João descem para Samaria. Chega em Samaria, adivinha o que está lá? Está lá o diáconozinho. O homem que muitas vezes não era nem visto, mas estava lá. E aquela montoeira de gente ao redor. Era coisa linda. Essa semana eu estava chorando no meu quarto, às 3:30 da manhã, me lembrando dos avivamentos. E Deus falava no meu ouvido: não adianta, dinheiro não satisfaz. Caminhoneta diesel já comprei. Viagem a Israel eu já fiz 2. Para a Itália eu já fui 2. A mulher gosta, até vou. Navio eu já passei cruzeiro 17 dias. A nossa chama arde pelo avivamento. A nossa chama arde pelo monte, que nesses dias, nós buscando a Deus e Deus incendiando. E eu disse: se for de Deus o que o Wesley está falando, revelando o meu sonho, então pega fogo. De repente, pegando fogo nas árvores. Por que pegou justo naquela hora da revelação? Porque Deus estava na palavra, porque Deus quer confirmar. Eu me lembro o dia que eu estava no monte, e eu estava prostrado, triste, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade. E de repente a terra começou a mexer, e veio um profeta ao meu ouvido e disse: não diz que tu não podes, porque como eu incendiei esse monte, assim te digo eu, o teu Deus, o avivamento está chegando do monte para baixo, e será como a brasa daqui, o avivamento lá embaixo. Eu creio na palavra profética. Eu sei que Deus levantou nessa última hora homens e mulheres de Deus escolhidos. Chega lá Pedro e João. Esse guri não tinha capacidade, mas quem está fazendo em Samaria? Mas quando ele chega, eles dão de cara com Filipe diácono, pregando a palavra de Deus. Na sua incapacidade, ele olhava para o paralítico, e o paralítico dizia: caminha, e o paralítico saltava. Ele olhava para o cego e disse: enxerga, e o cego. Para que pegar uma palavra difícil se Deus te deu o poder de fazer milagre? Por que se complicar se Deus fez tudo tão fácil? Nós podemos fazer algo muito simples: receba cura, receba prosperidade, repreende o espírito da pombagira, repreende o espírito disso. A Bíblia diz que quando eles olhavam para Filipe, os demônios já caíam por terra, gritavam com grande voz e saíam espantados. O poder de Deus. Te lembra, pastor Tiago, quando nós estávamos no carro, no centro da Rua do Meio, e nós subíamos para o monte, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, subimos uma vez, não sei quantos dias eu não podia mais subir, que eu estava operado, amarraram uma corda e me puxaram para cima, de tanta canseira que eu estava. Mas nós descia domingo de manhã, parava na frente da farmácia do Sidney, porque sabia que os crentes de certas igrejas, no domingo glorificava a Deus, levantava as mãos, mas na segunda-feira estava cheio de gente da farmácia comprando remédio. Então nós parávamos alto, às vezes no sábado, na segunda, e dizia: se vai vir uma espírita, se vai vir um demoniado, um conca pombagira vai cair. E às vezes as pessoas chegavam lá e caía. Essa semana eu disse: Senhor, repete isso. Pastor David, eu fui lá e disse: repete isso. E ontem a minha esposa foi lá na casa do Piscinini, na festa, e de tarde eu fui lá para a loja. De tarde Deus falou comigo quando eu levei minha esposa: vai para o shopping. Mas por que, Senhor? Porque você vai encontrar uma pessoa que precisa. Encontrei um cara desviado da igreja, uma pessoa lá, conversei com ele, amenizei as coisas, falei dele, lembrei os momentos bons. E de repente eu olhei uma loja e Deus me mostra um demônio numa loja. E eu esfrego os olhos, digo: Senhor, é da minha carne. De repente eu olho, aquela mulher parecia uma bruxa. E aí eu entrei, ela estava vendendo, eu não vou dizer que loja que é, e ela estava vendendo, ela puxou umas coisas lá e vestiu uma mulher. Quando ela olhou para mim, ela pá! Aí eu fui lá para a arena com a minha mulher. Tu estava junto, aquela outra também caiu? Acho que tu não estava junto. Lá foi na Dom Juan.
Aí eu digo: Senhor, se tu está nesse negócio, eu quero mais uma. Não, Senhor, não é que eu quero diminuir, mas eu quero saber se eu estou no negócio certo. De repente a mulher vem e pá! E aí eu tive que orar por ela. Isso não tem preço que paga a unção te leva a lugares. A unção te leva. A unção te leva ao ser o que você nunca seria, até o que você nunca teria. Isso aqui não é porque nós somos inteligentes, porque o pastor Sérgio administrou 8 anos, ele tinha sabedoria. Não, isso aqui existe porque Deus está no negócio. A IPAB existe porque Deus mandou o Felipe rejeitado das igrejas para Samaria. E a Samaria não quis aceitar. Mas quando nós vemos com o poder e a autoridade, a Samaria tem que se prostrar e dizer: realmente esse homem está cheio do poder. Porque o paralítico salta, o cego vê, o demônio cai e a glória lá. Aí você me diz: é a capacidade, pastor. Eu olho o pastor Tiago pregar. Talvez você não prega tão bem, mas você tem domínio de altar. Quando eu vou chegar lá? Irmãos, eu também queria ter isso. Mas aí vamos ver. Deus me mostrou, eu também questionei Deus. Deus me falou assim: eu estar no quarto. Eu disse à mulher: hoje não atendo ninguém. Eu quero passar a tarde com Jesus, ontem e hoje. Eu ia para Palmas, o Tiago estava montando um negócio. Não, vou para casa orar. E Deus me revelou. Deus me revelou assim: fugindo da perseguição, o fugitivo vira pregador. Samaria tem fogo e avivamento. E os que pedem fogo natural, recebem o fogo espiritual. Só que tem uma coisa: capacitação. Não precisa colocar, hoje eu não quero que coloque nada, não preciso provar nada para ninguém. Êxodo 32 e Êxodo 33, 19, do 13 ao 15, aliás, está escrito assim, nessas poucas palavras aí que Moisés 3 vezes intercede a Deus. Se você dá um glória a Deus agora, eu vou continuar. Deus chama Moisés na sarça, ele vê o fogo, chama lá no monte que ele me chamou, e tu sabe qual a oração que eu fazia? Senhor, se tu me chamou, coloca nessas mãos o poder de orar pelas pessoas, e os demônios cair, sentir a tua presença. Coloca nessas mãos a cura. E eu orava, e eu dizia assim: Senhor, de joelho chorando, eu desafio tu, ó Deus, a me usar lá embaixo, diante de tantos príncipes que eu ouvia nas igrejas, porque os príncipes pegavam a palavra. Mas quando nós íamos nos eventos, o pastor Tiago sabe, vinham os caras de fora que ganhavam às vezes 8, 10 conto para pregar, e eu e o pastor Tiago não ganhava nada, ainda tinha que pagar nosso almoço, tinha que pagar nossa janta, dormia nas camas esculachadas. Só que quando chegava domingo à noite, nós parávamos de um lado, a igreja que tinha 200, 300 pessoas nos eventos, 30 ia para o pastor pago, e o resto ficava na fila. Mas quando eu botava a mão no filho do pastor, que era cego de Porto Alegre, o guri abriu as vistas, e disse: eu estou enxergando. E aí a fila vinha, e o poder comia, a glória vinha. E aonde nós vinha fazer evento, botava uma tenda, domingo de tarde vinha o promotor: vai lá orar para minha mãe. Por quê? Porque naquele dia a paralítica, que ela estava a perna, ela esticou, caminhou, correu. O outro começava a tirar o óculos e enxergar normal. E incomodava. Ao ponto que eu fui encantado lá, tirei um paralítico do altar, o evangelista que há anos estava na cadeira de roda, e ele caminhou, correu, chorou. Segunda-feira foi para disciplina. Porque isso não podia se fazer num altar, humilhar um homem desse. E o evangelista foi a favor meu. E ele disse assim: mas esse homem me curou. Mas eu não quero saber, tinha que chamar esse secreto. E, irmão, vai chamar para o secreto o diabo. Vai chamar para o secreto o diabo. Pastor, eu não tenho capacidade. Moisés não tinha capacidade. Êxodo 32 e Êxodo 33, o 13 a 15. Nesses poucos versículos, Moisés, ele defende a sua classe com o maior poder e autoridade no dom da fala. O homem que Deus chama na sarça e diz: tu vais ser meu ungido lá para pregar lá para o Egito. Tu sabe o que Moisés disse? Eu não posso. Talvez você está dizendo: eu não posso. Deus te chamou para libertar aquele povo. Eu sou de língua dura. Deus te chamou para tu ir lá ser o grande príncipe. Eu serei contigo. Eu não vou. Mesmo quando eu estava no Egito, que eu era grande, eu já não me comunicava. A minha boca era dura, a minha língua era dura, eu não consigo falar. Eu sou gago. Sabe o que Deus disse? Moisés, larga de bobagem. Diz para o teu irmão aí da direita esquerda: larga de bobagem, rapaz. Larga de bobagem. Viu, Moisés? Se você não pode, quem criou a boca? Quem criou a língua? Se tu crê que eu posso ir contigo, meu filho, vai na tua força, que eu sou o que eu sou, serei o que você precisa.
Aí Moisés vai lá, liberta o povo, e quando ele está vindo, o povo só murmura. A sorte é que aqui não tem murmurador. Muitos não gostam de mim porque eu trago a verdade à existência. Eu tenho que confrontar, porque eu sei que o Tiago é o presidente, mas eu tenho uma responsabilidade nos ombros ainda. Só vão tirar minha responsabilidade se vocês pegar um 38 e me dar 5 tiros. E ainda a arma nega. A arma nega. Porque eu choro, eu gemo para essa igreja, eu não posso ver as coisas erradas. O pastor Tiago às vezes dizia, mas pai, tu não te preocupa. Mas cara, está no sangue. Hoje eu olho para ele, eu vejo até ele preocupado com isso, com aquilo. Não... Cara, isso está no sangue. Quem é pastor está no sangue. Moisés, tu não pode, tu não pode, não pode. Moisés, tu pode sim, eu te chamei, eu te escolhi. Eu botei a língua na tua boca e eu botei a boca mole para você falar. Agora o homem está vindo com o povo murmurando. As águas são amargas, são isso. Deus disse, sabe uma coisa, Moisés? Eu vou matar todo esse povo. Eu não quero mais saber desse povo. Olha o homem que era de língua dura. O homem que não tinha boca para falar. Cara, quando eu comecei a olhar isso aí, eu fiquei apavorado. Sabe por quê? Porque eu não consigo convencer Deus a fazer o que Moisés conseguiu. Deus disse, eu vou matar toda essa nação. E de ti eu vou fazer uma nação. O homem que não sabia falar com os egípcios, disse assim, ó. Ô Deus, então o Senhor é Deus que tira do Egito e não consegue levar até o final? Deus não é só eu e essa nação. Ô meu Deus, olha o que os outros povos, as outras nações vão falar. Porque tu és um Deus que faz e não cumpre. O homem que não tinha voz agora começa a ser o maior comentarista e fez um diálogo que eu não conseguiria fazer com Deus. Ele diz, olha Deus, se tu matar esse povo, o que vão dizer de você? Não de mim. E Deus disse, pior que é verdade. Então vai Moisés. Logo à frente, Moisés sobe para o monte, o mesmo monte lá, e vai adorando a Deus, e Deus fala com ele 40 dias, de repente as tábuas da lei é colocada e Deus escreve. E Moisés está lá e se encanta lá 40 dias, de repente, Josué está ao cume do monte, e Josué grita, ô Moisés, tem um barulho lá embaixo de festa. Deus disse, não é festa, o povo está corrompido. Moisés desce quando ele chega perto do acampamento do povo, 2.300.000 pessoas estão lá adorando a um bezerro de ouro. Sabe que às vezes Arão é aquele cara que você acha que é, mas cuida que Arão está criando bezerro de ouro, viu pastor Tiago? E isso me inquieta. Isso inquieta. Esse lugar aqui, ó, é para ser adorado até por uma criança. E o que eu tenho que falar, eu falo aqui. O meu medo não é com o povo, o meu medo é com os Arão nos altares, que gosta de criar bezerro de ouro, de fazer nossos filhos sentir emoções. Eu não quero sentir emoções, eu quero que você glorifique a Deus pela palavra que eu estou pregando. Aí aquele povo adora bezerro, e Deus se enfurece, Moisés quebra as tábuas da lei, e ele quebrou por quê? Se a lei existisse, pela tábua da lei que Deus escreveu, Deus ia matar todo mundo, porque a lei estava ali. Então Moisés quebra a tábua, e Deus diz, onde é que está a tua lei? Olha o cara que não tinha boca para falar, que esperteza. Por isso que Deus quando chama, Ele não se engana, viu, Mossati? Deus quando chama, Ele sabe lá na frente, no futuro, quem você vai ser. E Ele quebra as tábuas e diz assim, Deus, eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com esse povo. E outra coisa, eu não vou mais junto contigo, já que tu me interrogou que eu não posso matar, eu não vou mais junto, eu vou botar um anjo aí contigo. Olha o homem de boca dura, o homem que não tinha língua, ele diz, Deus, então tá bom. Ô Moisés, a nuvem está indo, e eu aí, Deus. Moisés, tu não sabe que é para levantar acampamento, e eu aí, Deus. Mas Moisés, eu te chamei, eu não matei o povo, eu coloquei um anjo, e eu aí com anjo, Deus. Mas Moisés, eu não posso ir contigo, isso é problema teu, meu Deus. Tu me chamou, tu me elegeu, tu me capacitou, tu disse que estaria comigo. Se você não for comigo, eu não estou nem aí para anjo, daqui eu não saio. Daqui eu não me mexo. Daqui eu não me mexo. Se a tua presença, viu pastor Tiago, não se mexe, não se mexe, não se mexe, porque se mexer, aí eu vou contar para vocês, eu sonhei 3 noites o mesmo sonho, o Wesley revelou no monte, só que 30 estava comigo e não entendeu nada, só os espirituais, e essa semana eu quero sentar com o pastor Tiago, porque o sonho foi muito forte, e ninguém revela um sonho, e eu pedi prova, do profeta falar e das folhas acender, eu sempre peço prova,
dizer uma profecia assim, ó, o diabo quer a tua vida, vigia, porque as mulheres estão por aí. Isso é fácil, eu falo para 30 homens, isso é. Agora eu contar o segredo da tua família, do teu passado, revelar a tua intimidade, saber o que tu faz no oculto. Eu quase perdi um membro porque revelei o cartão de crédito dele aí. Disse até o número dele. Isso aí até de cor. Esses dias eu fiz um problema, eu consegui revelar o nome de um tal, não vou dizer que, de um primo de uma mulher que estava correndo perigo de vida. A farmácia inteira parou, quando eu vi tinha 14, 15 pessoas, eu fiz um avivamento na São João. Aí eu te pergunto, quem me chamou foi Deus, quem me capacitou foi Deus. Tem gente, porque tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo. Eu com os anjos, eu quero a presença. Eu não saio daqui, meu Deus. Se a tua presença não for comigo, sabe o que Moisés tinha? O maior diálogo que um homem poderia ter. Eu não conseguiria convencer a Deus, mas Moisés convenceu. Então a minha presença, Moisés vai ir contigo. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Dá glória aí. A presença ainda está na IPAB, a presença está aqui, a glória está aqui. Meu Deus do céu. Tem uma forte aqui, né? O homem que tinha boca dura, o homem que não podia falar, e que nem no Egito não se comunicava e Deus chama ele. Eu posso falar? Deus, eu sei que tu está comigo, a tua presença, eu sei que eu vou no monte, eu sei que tu fez novamente as tábuas da lei. Deus, eu preciso uma coisa agora. Tá bom, Moisés, eu sou teu amigo. O que tu quer, Moisés? O cara é muito audacioso. O cara tinha uma balela para conversar com Deus tremenda. Deus, eu quero ver a tua face. Meu Deus do céu, o cara que não conseguia se comunicar tinha um papo tão bonito com Deus, minha senhora, que convenceu Deus. E Deus disse, a minha face, a minha face ninguém vê. Porque se vê a minha face, você morre. Eu não sei o que Moisés fez, mas ele começou, Deus, eu não saio daqui, eu preciso conhecer o Deus que me chamou. Não quero ver o Deus da sarça queimando, eu não quero ver o anjo abrindo o mar, não, eu quero ver a tua face, eu preciso ver o Deus que eu estou servindo, eu quero te conhecer, meu Deus, eu quero ver, meu Deus. Eu não ia conseguir tratar com Deus dessa forma, dialogar com Deus dessa forma. O homem de boca dura, e de língua amarada, e de gago. E Deus disse, mas que cabra macho é esse? Eu vou ter que mostrar minha face para esse cara, rapaz. Deus disse, tá bom, Moisés, para que tu não mora, eu vou te mostrar a minha face pelas costas. Eu vou te tirar daqui, num arrebatamento, e vou te esconder no meio da fenda da rocha. Mecalai andou, comanda gaçua. Tem gente nesses dias que querem ver Deus. Deus está arrebatando da igreja pessoas. Eu vou dar uma brecha aqui, como Filipe, quando ele fez o que tinha para fazer em Samaria, chega Pedro e João, e eles assumem, impõem a mão sobre todos, o Espírito Santo desce, e aí João vê o fogo que ele queria, mas o fogo do avivamento. Aí Filipe está lá, e já Deus comunica com ele, e diz assim, Filipe, vai para a banda do sul, porque tem um eunuco passando lá, e tu tem que fazer uma obra grande. E Filipe foi e batizou o eunuco, e quando ele batiza o eunuco se vira, Filipe desaparece. Deus pega Filipe aqui, arrebata ele, joga 40 quilômetros frente. E Filipe, tu sabe qual é o fim de Filipe? Filipe, vamos ver se eu botei aqui. Dá uma glória a Deus aí, eu acho que vocês estão meio... Filipe foi um dos caras mais usados na igreja primitiva. Você sabia que depois Paulo e Silas se hospedaram na casa de Filipe e ele foi pai das 3 filhas profetas? Você sabia que ele habitou em Samaria e intercedeu junto quando Paulo foi preso? Você sabia também que além dele se mudar depois, por um período numa outra cidade, ele foi consagrado bispo, meu Deus do céu, da Turquia, de Trales. Ele foi um dos caras mais ferozes que a Bíblia registra. E ele foi consagrado no fim.
eles enxergaram o valor que ele tinha. Amém? E aí, Deus pega Moisés e diz: Moisés, tu quer ver a minha face? Então eu vou te mostrar. Tem pessoas que vão querer ver e ter intimidade com Deus. Uns dizem: pastor, por que monte? Eu estava no monte orando, e eu vou dizer para vocês, a vontade de ir para o monte que eu tinha, Éder, tinha passado. Eu não era mais aquele fervoroso para o monte. O meu coração estava: vou orar na igreja. Quando eu cheguei no monte, eu comecei a tremer. Comecei a sentir uma intimidade com Deus. Comecei o Espírito Santo a lembrar como o Espírito Santo levou em João. Tu te lembra quando tu entrou em Samaria e quis botar fogo? Porque o Espírito Santo lembra, agora vai lá e bota o fogo do avivamento. Tu te lembra, pastor Sérgio, quando tu começou aqui? Tu te lembra quando tu morava aqui que tinha uma ou duas pessoas? Tu te lembra quando tu me buscava? Será que eu tenho que tirar pessoas para vocês me buscar? E aí eu me dobro o joelho, o pastor, o Wesley começa a profetizar e diz: por quê? Muitos de lá, inclusive quase que você, esqueceram da minha presença aqui, aonde tudo começou. Ainda bem que eu consegui tratar com você e te trazer para cá, porque muitos já perderam e não considera mais esse lugar onde é que tudo começou. Aonde eu te entreguei essa igreja, e Deus começou a usar a boca dele, e foi usando. Depois não vou falar porque o resto é intimidade. Por que ir para o monte? Por que Deus não podia abrir um espaço para Moisés e ele enxergar Deus, como Isaías enxergou, num alto, que aquilo é uma visão? Por que ele não conseguia enxergar como Ezequiel, perto do rio Quebar, quando todo estava desiludido, pendurar as harpas? Porque era uma visão. Por que Moisés não podia enxergar como Paulo, quando viu o terceiro céu? Porque foi um arrebatamento de sentido. Moisés não queria experiências frias, ou experiências mais monótonas. Moisés queria ver Deus face a face. Moisés queria ter um contato com Deus. Moisés queria dizer: Deus, eu preciso de você. E hoje Deus tem teofanias ainda, Deus aparece. A teofania significa que Deus pode aparecer em forma de pomba, Deus pode aparecer na igreja em forma de um anjo, Deus pode aparecer, Deus pode, porque o anjo do Senhor era Cristo figurado no Antigo Testamento. Mas Moisés, ele refugou a presença de anjo, ele refugou a presença de outras coisas, ele queria a presença de Deus. Tem alguém ainda que quer a presença de Deus aqui? Tem alguém que diz: eu quero a presença de Deus? Deus vai tirar você do lugar que você está e vai transportar você para a fenda. Por isso que Deus disse para Ezequiel: eu preciso pessoas pregando, eu preciso pessoas falando, não, eu preciso pessoas na brecha. Ezequiel 33:3, se você não falar para o ímpio que ele vai morrer, sangue de você eu requerereis, mas se você falar, o teu sangue não vou querer, eu vou querer do ímpio. Então Ezequiel tinha um compromisso de ficar na brecha. A brecha significa um lugar no muro de Jerusalém. Eu e minha esposa fomos para Jerusalém 2 vezes, e você vai ver nos muros umas casinhas onde é que os guardas ficavam, chamada brecha, e eles olhavam com a trombeta, e quando viam o inimigo eles tocavam. Eles estavam na brecha para ver quando o inimigo atacaria, e antes do inimigo chegar por perto, de longe, diante dos muros de 15, 20 metros, eles tinham uma visão daquilo que estava para acontecer. Hoje, sabe quem é que está na brecha? São os profetas que têm binóculo para enxergar lá na frente o que vai acontecer para a igreja. E nesses dias, por isso que eu estou amenizando a mensagem, que eu não quero que você venha empolgado, porque a emoção passa, mas a palavra, Deus se responsabiliza. Então Moisés foi levado na brecha, e Deus aprofundou ele. Diz alguns teólogos que a brecha tinha 12 metros, diz que essa brecha existe. E disse: Moisés, tu para de costas. Mas Deus, eu de costas não consigo enxergar. Moisés, só obedece, não questiona Deus, fica de costas, porque a minha glória vai passar. E quando a minha glória passar, você vai me ver como um relâmpago, mas você não vai me ver com os olhos aqui, você vai me ver por aqui, porque a minha glória é tão forte, que todo o teu corpo vê, e todo o teu corpo sente, e todo o teu corpo tem poder de enxergar a glória de um Deus. E eu vou falar para vocês, um dia eu estava orando no monte, uns dias antes de abrir a igreja, e eu estava orando com as vistas no chão, com a cabeça na terra, e eu consegui enxergar por aqui um muro muito grande de fogo ao redor onde nós estávamos orando. E eu consegui enxergar aquele muro, e aquele muro era muito grande, e aquela voz que escoava do muro dizia: essa é a proteção que vocês estão buscando aqui.
E eu fiquei tão emocionado, quando eu levanto as vistas, aquele muro desaparece, em questão de segundos. É por isso que Deus arrebata Moisés, e leva na fenda da rocha, porque o homem que era de boca dura, o homem que tinha incapacidade, o homem que nem Filipe, que não tinha condições, ele foi levado a Samaria. E nessa noite Deus está procurando os Filipe, Deus está procurando os Moisés, que diz, eu não posso, Senhor, para nós conseguir fazer muito mais para Jesus. Você não precisa de um altar para pregar, você pode entrar numa farmácia, com a desculpa de comprar um remédio até, e compra dois melhorar infantil, e diz, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui eu vou dar para uma criança na rua. Mas por que você entrou então para pregar a palavra para você? Filipe entrou em Samaria e pregava a palavra. E ele pregando a palavra, os milagres aconteciam. Sabe por que a igreja não tem mais milagres? Porque nós estamos tímidos. Porque nós queremos nós se preocupamos com nós. E Deus está levantando uma geração que não está preocupada consigo, mas está preocupada em com Deus, e ver a glória de Deus, em pregar a palavra de Deus. E nesses dias Deus está levantando uma geração de Filipe, perseguida para ir para Samaria, para poder desenvolver milagre. Deus está levantando uma raça de Moisés, que diz assim, Senhor, eu posso ter boca dura, mas Tu criou a boca, Tu criou a língua, e eu vou dizer assim, eu preciso da Tua presença, e você questionar Deus e o porquê, e diz assim, que nem eu dizia no monte, Deus, eu te desafio a Tu me usar, Senhor de tantos príncipes, eu desafio a ter uma igreja, eu desafio o Senhor a fazer coisas, desafia Deus, eu desafio o Senhor, Tu me dá um restaurante em Lajado, muito maior que eu tenho em Porto Alegre, eu desafio o Senhor me dá uma empresa, meu Deus, uma empresa poderosa, eu desafio, meu Deus, Tu me colocar uma frota de caminhão, eu desafio o Senhor. Se você quer ser um empresário, Deus quer te pegar assim, ó, e te colocar na brecha, para você ver a glória dEle, para Ele poder te dar. Deus não quer pessoa acomodada num banco, Deus não quer pessoa que fica aqui, ó, só murmurando. Deus quer pessoa que tem coragem para questionar Deus, e dizer, Deus, eu quero a Tua glória, eu não me contento só vir num cultinho, eu quero sair desse culto cheio do Espírito, eu quero ver a Tua glória, eu preciso da Tua glória, eu quero mudar a minha vida. Tu pode caminhar 40 anos com essa câmera, ou tu pode caminhar só um mês ou dois. A escolha não é de Deus, é de você. Eu decidi, eu não sei você, esse ano a minha vida muda. Eu quero ser um Filipe. Eu não aceito aquilo que Deus não tem para mim, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Você crê? Se tem mais